Depois desse vídeo aqui, você nunca mais erra uma questão de crase da IBFC. Eu garanto a você, garanto a você. Então vamos lá, primeira questãozinha aqui para a gente não perder tempo. Olha só. Leia a explicação sobre a acentuação e identifique o sinal utilizado na formação da crase. Os acentos são notações léxicas empregadas sobre algumas vogais para indicar a sílaba tônica ou para indicar a fusão entre elas. Então vem aqui, aí temos letra A, acento grave, apóstrofo, acento agudo, tio e circunflexo. Então aqui, ó, o que você tem que saber aqui, o básico para você acertar questões vai começar agora. Olha só, crase. Para quem não sabe, o que é crase? Olha só, crase é o que? É a fusão. Fusão. Crase em grego significa fusão. Mas fusão de quê? Fusão de o A mais o A. Preposição mais artigo feminino definido. Mas não esquenta com isso agora em saber o que significa esse A e o que significa esse A. Lembra que crase é apenas a fusão de um A mais outro A. E para simbolizar essa fusão, a gente usa esse acento grave aqui, que é o acento que indica a crase, que indica a fusão. Então aqui a resposta correta aqui seria a letra A de acertei. Letra A aqui de acertei, base, fácil, certo? Então vamos para a próxima questão. Põe-se na sua cabeça. Crase é a fusão de um A mais outro A. Não interessa agora se é o que é preposição ou o que é artigo feminino, tá? Põe na sua cabeça que é A mais A, que fica que fica igual essa simbologia aqui. Cadê o acentozinho aqui? Então vamos passar para a próxima questão. Agora vem a dica de ouro aqui, a dica de ouro. Olha só o tamanho desse texto. Olha só o tamanho desse texto aqui, tá? A dica de ouro, não leia texto deste tamanho. Não leia esse texto. Por quê? Porque a questão aqui, ó, você vai primeiro aqui, ó. Você desce e vai ver se você consegue acertar a questão sem precisar ler o texto. Porque olha só, esse outro texto aqui, olha só. Olha só o tamanho desse texto, ó. Olha só, olha só. Olha só. Vê só. Você vai perder tempo. Olha só a outra questão. Olha aqui, ó. Você vai perder tempo lendo esses textos, não vai fazer isso. Olha aqui, ó. Você fazendo isso aqui, você vai ficar estressado, desesperado. Então, a primeira dica aqui que vale ouro, a primeira dica de ouro aqui é não leia esses textos. Não se meta a besta de ler um texto desse tamanho no dia da sua prova. Você vai entrar em desespero e não vai e não vai conseguir acertar nada, não vai conseguir acertar nada. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui na questão 2. Questão 2 aqui. Cadê a questão 2? Cadê a questão? Aqui, ó. Então a gente vai pular o texto e vai chegar aqui na nossa querida questãozinha. Vamos chegar na questãozinha aqui e vamos responder ela com carinho. Veja só. Veja só. O acento grave, deixa eu pegar aqui o da cor. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresenta erro nesse emprego. Olha só, a questão aqui ela está dizendo apenas o seguinte, ela está dizendo aqui que essa palavrinha aqui, ó, observando as voltas, está corretamente, né, empregado aqui a crase, foi empregada corretamente. Agora ela quer aqui, ó, qual dessas aqui embaixo, qual dessas aqui está errada? Qual dessas aqui está errada? Então vamos aqui, ó, vamos aqui. Sua frequência às aulas é muito irregular. Sua presença às aulas é muito irregular. E aí? O que acontece aqui? Será que tá certo? Será? Calma aí, tá? Vamos por parte. Todas farão jus a uma grande recompensa. Tá certo ou não? Todas farão jus a uma grande recompensa. Os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3.
Dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. A semelhança do que foi ensinado, redigimos. Redigimos a semelhança do que foi ensinado. E aí, você consegue ou não acertar essas questões? Você acerta ou não essa questão? Olha só, vamos aqui primeiro falar sobre essa alternativa A aqui. Quando a gente escreve a palavra frequência, aqui, ó, quando a gente escreve a palavra frequência, é obrigatório usarmos alguns termos para fazer sentido. Pessoal, a gente põe assim, ó, ele, por exemplo, ele frequenta, né? Ó, ele frequenta a escola, certo? Ele frequenta a escola, porque quem frequenta alguma coisa. Ele frequenta a escola, ou ele frequenta o rio, ele frequenta um bairro, ou ele frequenta um bairro perigoso. Veja que sempre depois do frequenta aqui, né? Pede um termozinho aqui, ó, pede uma preposiçãozinha, frequenta a, frequenta o, frequenta um, sempre tem esse termozinho aqui exigido. Então aqui veja só, sua frequência A, ó, frequência A, sua frequência A, tem que ter um A, né? Frequência A. A o quê? Frequência A aulas, né? Frequência às aulas, olha só, frequência, deixa eu ver se deu, frequência, se eu colocar menorzinho aqui, ó, frequência às aulas. Então você veja aqui que há uma fusão aqui, ó, de um A, para ficar esse as aqui, ó, tem a fusão de um A mais as, que fica o A grave com acento grave, indicando a ocorrência da crase. Então, essa aqui está correta, frequência A. Para você saber, tem um esquemazinho. Se você trocar o aulas aqui por um termo masculino e aparecer ao ou aos, é porque houve a crase também, ó. Sua frequência deixa eu ver, sua frequência aos estados, por exemplo, tá? Olha, sua frequência aos estados. Apareceu o aos, quando você trocar, ou apareceu o ao ou aos, indica que houve a fusão de uma preposição mais um artigo. No caso, quando é feminino, né, que vai ser sempre feminino, a mais a ou a mais as, tá? A mais a ou as mais as. Mas não importa, assim, não esquenta com esses termos preposição, artigo por enquanto. Lembra assim, se você trocar por uma palavra masculina e apareceu aos, é porque houve crase. Então aqui, ó, frequência aos bares, frequência aos campos, frequência aos bairros. Então aqui está correto. Aqui vamos apagar aqui só para ficar com espaço. Então aqui está correta, essa aqui está correta. Agora, todos farão jus a uma grande recompensa. Todos farão jus a uma grande recompensa. Veja só. Lembra do ao que eu falei? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer nesse aqui, sem regras. Aqui é dica ninja. Todos, vamos aqui, todas, vamos colocar aqui, ó. Todas farão jus ao um grande prêmio, recompensa, prêmio, vai, coloca prêmio para, né, para trocar, prêmio no masculino. Olha só, no masculino fica todas farão jus a um grande prêmio. Ficou feio, ó, todos farão jus ao um grande, tinha que ser todos farão jus a um, né? Ó, seria a um grande prêmio. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo esse um aqui? Esse um é um artigo indefinido e masculino. Um artigo indefinido. E antes de artigos indefinidos,
indefinidos, a gente não vai usar crase. É uma regrazinha básica, tá? Uma regra básica. Então aqui, ó, esse uma aqui é um artigo indefinido. Então, antes do artigo indefinido, não pode ter essa crase, porque não vai ter a fusão do a de uma preposição mais o artigo feminino, porque isso aqui é um artigo indefinido e tem que ser artigo definido feminino, tem que ser a preposição mais a artigo feminino definido, a mulher, a casa, a Maria, coisa desse tipo. Então, mas sempre que você trocar pelo ao e não couber, é porque não tem a fusão do a mais a, ou seja, não tem a crase. Então aqui, ó, ele está querendo o errado, aqui a gente já achou o errado, mas o gabarito é a letra B aqui, ó. O gabarito vai ser essa letra B. Deixa eu marcar de verde aqui, de amarelo mesmo. O gabarito vai ser a letra B, tá? Letra B seria o gabarito. Então vejamos aqui. Os candidatos chegaram a 1h e saíram às 3. Ixi, aí você fala assim, mas caramba, e agora? Se aqui também não pode, aqui também não pode. E aí? E agora? Eu falei que aqui, ó, não falei? Ah, meu Deus, e agora que aconteceu? E agora que aconteceu? Veja só. Agora a gente vai usar a nossa regra ninja. Os candidatos chegaram a 1h e saíram às 3. Veja só. Vamos trocar isso aqui, ó. Opa, vamos trocar esse a 1h e vamos colocar, por exemplo, ó. Chegaram ao meio-dia. Vamos colocar aqui, ó. Chegaram ao... Olha, já apareceu, não apareceu o ao, ó. Já apareceu o ao meio-dia. Trocou pelo meio, pelo masculino aqui, ó. Já apareceu ao. Então aqui está correto. E qual é a diferença desse para esse? Porque isso aqui é um numeral, é indicação de horas. Sempre quando indicar horas vai aceitar a crase. Esse aqui não é um artigo indefinido, tá? Não é um artigo indefinido. Isso aqui é um numeral indicando horas. Então, anota a primeira, uma nova regrazinha aqui, ó. Na indicação de horas vai ocorrer crase. Indicou horas, vou fazer um reloginho. Indicou horas, vai ocorrer a crase. Indicação de horas ocorre a crase, certo? Agora dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. Nessa letra D aqui, ó, nessa letra D, temos também uma nova regrazinha. Quando tiver, por exemplo, a preposição a, cadê? A preposição a, porque ó, dirigir, esse verbo dirigir, ele exige a preposição a. Quem se dirige a algum lugar. Dirige a algum lugar, olha só. Dirige a algum lugar, então ele pede o a. Então dirija-se a algum lugar, né? A portaria, dirija-se ali, dirija-se aqui, não tem? Só que tem, olha só, depois vem mais o aquele, ou aquela. Olha só, sempre que tiver aquele, aquela e antes um verbo que exige a preposição, vai haver a fusão desses dois a aqui. Então fica igual aqui, cadê aqui, ó? Então aqui houve essa fusão do a, do dirija-se a aquela, que é o mais aquela. Dirija-se a aquela, está correto. Sempre põe na cabeça, ó, apareceu aquela, aquele, vai haver essa fusão aqui, ó. Aquela, aquele, vai haver essa fusão, certo? Agora, a semelhança do que foi ensinado, redigimos. Esse a semelhança aqui, você tem que... É uma decorebazinha, tá? Uma decoreba, porque você vai ter que decorar as locuções. Existem umas coisas chamadas locuções, umas palavras que são denominadas locuções. Então, são locuções adverbiais, mas calma aí, não precisa se desesperar, faz o que a gente estava fazendo. Locuções adverbiais, temos locuções
conjuntivas, prepositivas. Isso aqui é uma locução, tá? Locução. Às vezes, ó, por exemplo, às vezes é locução, às vezes, à noite. Nesses casos aqui você tem que decorar essas locuções. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de outra aqui. A parte, como deixa eu ver outra. A proporção, sabe? A proporção que trabalho, porque se não tiver esse acento, fica um artigo, né? Tá definindo a proporção, não fica feio. A proporção que trabalho, ou seja, a medida que trabalho, né? Então, você tem que decorar essas coisas aqui, ó. Locuções adverbiais, locuções conjuntivas, prepositivas, essas coisas, sempre vai ser com crase. A noite, a parte, a proporção. Então aqui a gente viu que o erro aqui está na letra B de bora estudar. Letra B de bora estudar. Calma aí, não se desespera. Usa essa nossa técnica ninja que você vai conseguir acertar muitas questões. Vamos fazer mais um aqui. Ó. O texto aqui você pula, o básico você vai pular. O texto você vai pular. Não se mete a besta de ler um texto desse tamanho no dia da sua prova. Você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa e não vai acertar nada. Vai ficar nervoso e nervosa e não vai acertar nada. Vamos ver se a gente consegue acertar isso aqui com as nossas dicas ninja. Fácil. Se você pegar a base aqui, você vai acertar todas as questões. É lógico que tem muitas regras, tá? Mas calma, não esquenta em decorar as regras. Pega essas dicasinhas que a gente vai te dar aqui, que você vai acertar tudo sobre crase. Não tem como você errar. Olha só essa outra questão aqui, ó. Vai direto a aguardente. Em a aguardente, tem-se o acento indicador de crase. Assinale a alternativa em que está correto o uso do referido acento. Aqui está dizendo que aqui está correto. Olha só, te colocar aqui, ó. Vai direto a aguardente, sempre que você trocar para a, olha só, vai direto para a aguardente. Aguardente. Sempre que trocar pelo para a também, lembra que a gente falou se trocar pelo trocar pelo masculino e aparecer ao ou aos, ocorre a crase. E se trocar pelo para a, também vai ocorrer crase. Isso aqui é básico. E outra dica também, olha só. Antes de palavras masculinas, não se usa a crase, tá? Não usa a crase. Por quê? Porque lembra que a crase é a fusão de um A mais outro A? E antes de uma palavra masculina não vai ter um A, vai ter um O, né? Um O ou um O, dependendo da região. Vai ter um O, um A, um O. E antes de verbo também. Antes de verbo você não vai usar, não vai ocorrer a crase. Antes de verbo não ocorre crase. Não ocorre crase. Olha só, se você pegar essas 4 dicas aqui, ó, trocando pelo masculino, aparecendo ao ou aos, substituindo e aparecendo para a, antes de palavras masculinas, cadê? Esqueci de falar masculino aqui, ó, masculinas. Antes de palavras masculinas não se usa, não ocorre crase, e antes de verbo também não ocorre crase. Isso aqui, você pegando isso aqui, você acerta muita coisa, tá? Acerta bastante coisa. Então vamos ver aqui se a gente consegue acertar essa questão aqui, ó. Ela fala a verdade às vezes. Lembra aqui das locuções que eu falei? Às vezes, olha só, você já pegou aqui, ó. Às vezes, à noite, à toa, a proporção que é, às vezes, né? Então, olha só. Aí eles vêm aqui, ó. Ele já pegou aqui, olha que fácil.
Ele está pedindo o uso correto. Está correto o uso do referido acento. Ela fala a verdade às vezes. Olha só, que fácil. Aí vem aqui, ó. E as 2 horas que ficamos lá pareceram uma eternidade. Aí você fala assim, mas você falou que antes de horas usa-se crase. Mas veja bem aqui, ó. Nesse caso aqui, não tem uma indicação de horas aqui. Aqui não está indicando horas, tá? Não está indicando horas. Nesse caso aqui, essa horas aqui é sujeito, tá? É sujeito. E sendo sujeito, as duas aqui, ó, essa duas vai ser numeral. E antes de numeral não se usa crase. Tá? Não tá, essas horas aqui não está indicando crase. Mas mesmo assim, se você fica na dúvida, para você não se aprofundar, não se perder, você sabe aqui que às vezes está certo. Então, se às vezes está certo, aqui vai estar errado. Olha só, chegamos após. Esse após aqui é outra regrazinha que dá para a gente anotar também. Esse após. Após é preposição. Só se usa só vai ocorrer crase depois de preposição em 2 casos, a preposição e até. As demais preposições não vai ocorrer crase. Por exemplo aqui, ó, um exemplo do até. A água, por exemplo aqui, deixa eu pensar. A água, a água, eu ia colocar. A água tomou conta de tudo, tudo, vírgula, até, olha só, vê só, até a janela, Veja só, se você colocar aqui, ó, sem esse acento aqui, ó, até a janela, veja só, a água tomou conta de tudo, até da janela, ficaria até da janela. Se você colocar o acento aqui, vai ter outro sentido. Porque vai ficar assim, ó. A água tomou conta de tudo até a janela. O nível da água foi até a janela, tomou conta de tudo, a água subiu até a janela. É diferente de a água tomou conta de tudo até a janela, tomou conta até da janela, tipo, invadiu tudo. Aqui vai especificar até onde, se colocar uma crase aqui, até onde a água foi, certo? Então aqui, ó, deram, assim, outra coisa aqui, ó, deram notícia a Jorge. Jorge é o quê? É um rapaz masculino. Se fosse deram notícia a Maria, aí você colocaria uma crase, porque você pode falar o seguinte aqui, ó. Por exemplo, deram notícia para o Jorge. Veja que não aparece aquele para o Jorge. Ou deram a notícia. Peraí. Agora se coloca a Maria, ó, para a Maria. Ou deram a notícia a Maria. E nesse caso aqui seria uma crase facultativa. Ou deram a notícia para Maria. Mas veja só, pega essa regrinha aqui, ó. Para A. Apareceu para A, pode acontecer. Mas veja que Jorge é masculino. Então, antes de palavra masculina, você não vai usar a crase. Certo? Na dúvida aí, deixa aí nos comentários se você tá confuso ou não. Mas a regra básica aqui que eu vou mostrar para você é aquilo que eu te falei. Repetindo, ó. Vamos lá. Antes de verbo, você não vai usar crase, não vai acontecer. Não usa a crase. Vamos lá. Antes de verbo não vai ocorrer a crase no caso. Antes de verbo. Outra aqui. Antes de palavras masculinas, não vai ocorrer crase. Masculinas, não ocorre crase. Ocorre crase, tá? Não ocorre crase.
Antes de pronomes indefinidos, antes de pronomes indefinidos, pronomes indefinidos, pronomes indefinidos, não se usa a crase também, não usa. O que mais? Crase que não se usa antes, não, antes de verbos. Antes de verbos não se usa crase. Antes de palavras masculinas não ocorre crase. Antes de pronomes indefinidos não ocorre crase. Não ocorre crase. Tá? E se você conseguir trocar a palavra feminina pela masculina e aparecer o ao ou o aos, é que ocorreu a crase. Ou se trocar pelo para a, também vai ocorrer a crase. Com isso aqui você consegue acertar 90% das questões sobre crase. Vamos aqui para mais uma aqui, ó. Você vai pular, é lógico, você não é bobo de ficar lendo esse texto aqui. Isso aí é básico, tá? Não leia texto desse tamanho em provas, não vai perder tempo com isso. Vamos aqui, cadê? Você vai chegar lá embaixo e vai, olha só, vamos ver se a gente conseguir. Vamos tentar usar nessa questão aqui, ó. Vamos tentar usar o que a gente aprendeu. Cadê? Tá chegando, cadê? Chega. Gente, cadê o pá? Cadê? Agora, chegou. Então, a gente vai tentar usar aqui as nossas dicas ninja, né? Coisa básica aqui que a gente vai aprender agora. Olha só. No fragmento, lá estavam felizes da vida, à espera. Olha só, lembra lá de às vezes, à toa, a proporção que. Então, aqui, ó, esse à espera é uma locução. Lembra sempre de às vezes. Às vezes, à noite, então é locução. Então aqui, ok, está correto. No fragmento, lá estavam felizes da vida, à espera de peixe. À espera, temos o acento indicador de crase. Assinale a única alternativa em que o acento referido está correto. O referido acento está correto. Vamos lá. Os pescadores dirigiram-se às suas casas logo após a pescaria. Lembra do nosso básico, base de trocar, substituir? Vamos lá, ó. Os pescadores, cadê aqui? Olha, os pescadores dirigiram-se às suas casas. Vamos trocar esse termo aqui pelo masculino, vamos para ver se o que acontece. Olha só. Os pescadores dirigiram-se aos seus barracos. Olha só. Aos seus barracos. Coube o aos, apareceu o aos, é porque essa crase aqui está correta. Apareceu o aos, está correto. Então aqui, ó, ele está pedindo a correta, a gente já achou a correta. A correta aqui é a letra A. Agora aqui, ó, os pescadores disseram a verdade às famílias. Olha aqui, ai meu Deus do céu. Aí você fala assim, agora ficou feio, Mas não ficou feio não, vê só. Porque aqui vai ficar o seguinte, ó, os pescadores, para facilitar, disseram às famílias a verdade. Aí sim, ó, disseram à família a verdade. Essa verdade aqui, ó, deveria ser assim, ó, tira essa verdade daqui, aí você entenderia, ó. Os pescadores disseram para as famílias, para as, apareceu para a ou para as, então tá certo. A verdade foi dita, a verdade. Então ficaria assim, ó. Disseram para as famílias a verdade. Como trocou aqui, esse A aqui não tinha fusão aqui com nada, porque seria os pescadores disseram para as famílias a verdade. Agora a letra C, os pescadores puseram-se a falar. Lembra que eu falei do verbo? Falar é verbo, antes de verbo a gente não usa o acento grave. Então aqui já está errado. Agora aqui, ó. Eles se apegaram à notícia como a uma tábua de salvação. Olha aqui. E agora? Aí tem o uma.
eles se pegaram ao... Se ele colocar aqui, ou se você trocar, eles se apegaram ao recado. Ok, estava certo, ao recado, se pegaram ao recado. Como a uma, olha só, esse aqui, uma é artigo indefinido. E a gente viu agora há pouco, que não ocorre crase antes de artigos indefinidos. Aqui, ó, uma é um artigo indefinido. Então ficou fácil aqui, que a gente viu aqui, né, trocando pelo aos, que dava para acertar. Veja que é básico, não é tão complicado assim como muita gente acredita que seja. Então vamos passar para a próxima aqui. Vamos para a próxima questão aqui. Se você tiver com dificuldade, fala aí nos comentários por que você, olha só, você não vai ler um negócio desse tamanho, né? Mas se tiver dificuldade, coloca aí, se é assim que der tempo, eu tento fazer mais uma explicação mais clara, que às vezes a gente explica e às vezes a gente acha que tá legal e não tá legal. Mas se você for legal, se inscreve nesse canal, estamos começando agora, mas com muito carinho e muito amor. Olha só, vamos analisar essa questãozinha aqui, tá? Essa questão aqui eu quero te explicar como você consegue acertar questões sem saber muita coisa. Vê só. Em relação ao uso facultativo, ele está falando aqui do uso facultativo, tá? O facultativo eu acho que é o mais chato da crase, assinale as afirmativas abaixo. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, quando o termo regente exigir a preposição a. Ixi, entendemos nada, né? Vamos lá. Diante de nomes próprios femininos, diante de nomes próprios femininos, lembra que do Jorge lá? O Jorge é masculino, a gente não usa, mas a Maria a gente pode usar. Dei um presente a Maria, por exemplo, ó. Dei um presente a Maria. Olha só, tá certo? Porque vamos trocar aqui, ó. Dei um presente para a Maria. Apareceu para a. Mas ele está pedindo aqui facultativo. A gente pode falar da mesma forma que assim, ó. Dei um presente a Maria. Ou sem o acento, peraí. Opa. Dei um presente. Ai, meu Deus, sem o acento. Dei um presente a Maria. Trocando aqui seria dei um presente para Maria. Viu que dá para escrever das duas formas? Então aqui, ó, o acrase nesse caso aqui, antes de nomes próprios femininos, é facultativo. Então esse 2 aqui está correto. Esse 2 aqui está correto. Esse primeiro aqui a gente não sabe. Então, tudo bem. Aí quando você acerta você sabe aqui, aí você vem aqui, ó, você vem e fala que, caramba, estão corretas as afirmativas 1 e 3, olha só, você sabe que o 2 está correto. O 2 a gente sabe que está correto, tá? Então, se o 2 está correto, onde não tiver 2, você corta. Olha, não tem o 2 aqui, você corta. Não tem o 2 aqui, você corta. Não tem o 2 aonde... Aí, tudo bem, você cortou 2. Aí, vamos lá, meu Deus do céu. E agora? Aí vem aqui, ó, no terceiro. Diante de pronomes possessivos femininos no plural, quando o termo regente exigir a preposição a. Veja aqui tem uma pegadinha, tá? O feminino aqui está no plural. Aí você está na dúvida, vamos deixar na dúvida? Aí não sei. Aí vem aqui, ó, diante de verbos. Lembra que a gente falou que diante de verbos não usaremos a crase. Diante de verbos não usaremos a crase. Veja só, onde não tiver o 4 aqui, a gente corta. Veja só como você vai acertar a questão aqui de forma bonitinha aqui, ó. Onde não tiver o 4, porque a gente viu que o 2 está correto e o 4 está correto, porque a gente foi as duas alternativas mais fáceis aqui. Então a gente vai fazer o quê? Onde não tiver o 4, a gente corta, ó. Não tem o 4 aqui e não tem o 4 aqui. Então ficou, ó, só correto aqui é o 2 e o 4. Isso aqui eu estou te mostrando como você consegue acertar questão
sem saber tudo, sabendo algumas regras aqui, você consegue acertar a questão. É isso que você tem que se ligar. Nesse caso aqui, ó, do 3 aqui, da alternativa 3 aqui, esse feminino no plural, o A também teria que estar no plural, entendeu? Aí por isso que não está correto. Mas assim, eu quero que você aprenda a acertar questões sabendo apenas o básico, Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma questãozinha aqui, mais uma, cadê? Texto longo, a gente não lê, né? Você está proibido de ler texto longo. Vamos ver aqui, onde é que fica? Olha só, vamos aqui. Analise as afirmativas abaixo. Veja que até agora a gente não precisou ler texto algum, a gente não precisou do texto. Então o texto aí é só para enganar você, o texto é só para deixar você nervoso. Mais uma questão aqui que eu vou mostrar que você não precisa saber tudo para acertar questões. Você não precisa saber tudo. Só algumas dicas que a gente já te deu aqui, você consegue acertar. Olha só. Analise as afirmativas abaixo. Okay? É de conceito e você vai acertar. Vê só. Substitui-se o artigo feminino definido uma ou umas pela preposição em. Vê, olha só. Primeira coisa que você tem que observar aqui. Uma. Esse aqui é básico, tá? Uma, ele é artigo indefinido. Artigo indefinido. Então aqui ele já te pegou, já te mandou uma pegadinha. Então aqui, esse 1 aqui já está incorreto. Aí a gente vai fazer o quê? Vai analisar aqui, ó, onde tiver o 1, a gente corta, olha só. Aí ele quer o quê? Assinale a alternativa em que a afirmativa não se adequa ao mecanismo de verificação do uso de crase. Ah, então ele está pedindo as erradas. Então aqui, ó, essa 1 aqui está errado. Onde tiver 1, a gente corta. 1 aqui também está errado. Então, olha só. Só sabendo essa primeira aqui, ó, a gente já sabe que não vai ser a letra B, não vai ser a letra C e nem vai ser a letra D. Tem que ser ou a letra ou a A ou a E. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um termo que a gente conhece aqui, ó. Substitui-se o termo regente por outro que exija preposição diversa de a. Aí ficou em dúvida, né? Vamos deixar em dúvida. Troca-se o a ou as anterior ao termo regido pelo artigo indefinido feminino. Olha só. Feminino uma. Aí você fala assim, agora eu não entendi nada, né? Você fala, não entendi nada. Olha que só. Aí você deixa a gente deixa em dúvida, não entendemos nada, né? Aí vem aqui, ó. Troca-se o termo regido feminino por um masculino correspondente. Lembra de trocar o feminino pelo masculino e aparecer o ao, ocorre a crase? Então esse 4 aqui está correto. Opa, cadê esse 4 aqui, ó, está correto. Então o 4 está correto. E ele quer o que está incorreto. Veja só, se o 4 está correto, aqui está aqui, ó. Veja que aqui não tem. Se o 4 está correto, só pode 1, 2 e 3 estarem incorretos. Porque, ó, tá vendo que não tem outra alternativa? Porque, ó, o 1, você sabe que está incorreto. Se o 1 está incorreto, você tem que ter essas malandragens, ó. Se o 1 está incorreto, o 1 está incorreto, certo? Se 1 está incorreto. O 4 está correto. A gente tem certeza que o 4 está correto. E vem aqui, ó. Então o 2, só o 2, apenas o 2 não pode ser alternativa porque o 1 está incorreto. Então teria que ser 1 ou 2, por exemplo. Então o 2 não pode ser apenas o 2, porque o 1 está incorreto. Não pode ser apenas o 3, porque o 1 está incorreto. Então só restou aqui, ó, ser o 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e o 3. Viu? Você sabendo uma parte, você consegue acertar a alternativa aqui. O gabarito vai ser a letra E, que é aqui as alternativas que não se adequam ao mecanismo de verificação do uso de crase. Eu quero te mostrar que você consegue acertar
sem decorar todas as regras, sem ficar louco, desesperado. Você consegue acertar por exclusão, você consegue acertar sabendo o básico e e tendo bom senso, né? Muitas das vezes você acerta pelo bom senso. Vamos ver aqui mais uma questão para ver se a gente consegue acertar com base nesses nossos esquemazinhos aqui, ó. Olha o tamanho do texto, você não vai ler, porque você não é besta. Você não é bobo de ler um texto desse tamanho, então a gente vai... Cadê? Olha só o tempo que a gente perde para descer com isso aqui. Cadê? Oxi, passou aqui. Vamos lá. Cadê? Opa. Vamos lá. Olha só. Pega aí, vem comigo. Eu sei que muita gente quer aprender coisas do dia para a noite, rapidinho, dicas rápidas. Essas dicas aqui são rápidas, mas você tem que saber um pouco, né? Tem que saber um pouco. Olha só. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há o uso incorreto, tá? Uso incorreto, cuidado com isso, uso incorreto do sinal de crase. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar com aqueles esquemas nossos, ó. De repente, precisei desenvolver um protótipo de aplicativo. Aquela hora da madrugada. Lembra que a gente viu essa coisa aqui, ó? Aquela, lembra? Aquela, vai ser acentuado, vai ter a crase. Lembra disso aí? Lembra disso. Aquele é um pouco de decoreba, né? Aquele, aquela, aparecer você coloca que tem crase. Não entende nesse momento, não se preocupe em entender o porquê da coisa. Apareceu aquele, aquela, você já desconfia dele. Então, daqui vai estar certo. Vamos lá. Há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia. Não é à toa, lembra? De às vezes, à toa, à noite, vai ter crase. São as locuções. Agora aqui, atualmente, tudo é feito às pressas. Ó, à toa, às pressas, às vezes. Tá ficando fácil, né? Aí vem aqui, ó. Sobre as redes sociais. Queremos crer que se tornem cada vez mais imprescindíveis, do contrário a humanidade estará no ostracismo. E agora, vamos colocar uma dúvida aqui. Aí vem aqui, ó. Da revolução industrial à digital, o mundo muda constantemente. Olha aqui, uma dica aqui, olha só. Lembra do que a gente colocou o para? Olha só o para aqui nesse caso, ó. Da revolução industrial para a né? Digital. Veja que está implícito aqui revolução, né? Ó. Da revolução industrial para a revolução digital, o mundo muda constantemente. Da revolução industrial para a revolução digital, o mundo muda constantemente. Então aqui está correto. E aqui não está correto, por quê? Porque você tem que saber também, basicamente uma decoreba também sobre as preposições que eu falei. Que depois das preposições, com exceção da preposição a e até, não vai ocorrer a crase. Não vai ocorrer a crase. Por exemplo, ó, o até. O a gente já viu vários, mas o até, ó, acompanhou. Não, peraí. Acompanhou-me até a porta. Até a porta. Nesse caso aqui, né, a crase pode ser facultativa, porque você pode colocar acompanhou-me até a porta. Até a porta, pode ser também. Mas está depois, só se houver o até, só se tiver o até ou o a antes. Essas duas preposições. Esse sobre não pode, depois do sobre aqui, ter preposição. Mas aqui você acertaria
por exclusão, né? Porque aqui, ó, para a digital sobrou isso aqui. Certo? Tá com dúvida? Tá com dúvida? Não tenha dúvida. Estude, estude. Olha só, o segredo mesmo da crase, o segredo é você ir pelas substituições. É lógico, vai aparecer uma regra ou outra que vai te pegar, né? Te pegar de jeito. Mas fora isso, não tem segredo, cara, não tem segredo. É lógico, tem várias, tem milhares de regras, tá? Tem regras pra caramba. Mas não se deixa intimidar. Confie nessas coisas que parecem, ah, mas é muito fácil, é muito básico. É nisso aí que você consegue acertar as questões. Não é no, você decorando milhares de regras, porque é impossível. E fazendo questão, fazendo e refazendo. Olha só, mais uma aqui, ó. Assinale a alternativa que justifique corretamente seu uso, o uso da crase, né? Cadê aqui em cima? Aqui, ó. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. A influência. Olha só. Vê aqui, ó. Você percebe aqui que tem dois As aqui, ó. Sobreviver, quem se sobrevive, sobrevive a alguma coisa, né? Sobreviver a influência. Sobreviver a, quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Sobreviver, opa, deixa eu colocar mais bonitinho. Sobreviver a influência. Influência. Sobreviver, aí você, se você trocar por essa influência por uma palavra masculina, vai ficar aqui, ó. Sobreviver, vê só, colocar, mudar até de cor aqui, mudar de cor. Sobreviver ao assalto, por exemplo, ó, ao assalto. Você veja que sobreviver trocamos aqui a palavra feminina pela palavra masculina, apareceu o ao, aparecendo o ao é porque houve a fusão do a mais a, que é uma preposição, mais o artigo definido feminino. Então, ó, a sobreviver ao, sobreviver à influência. Mas então vamos aqui ver aqui o que está pegando aqui, o que eles estão pedindo aqui, olha só. Indiferente, o verbo ser transitivo, indireto ou indireto, só haverá crase diante de um termo determinado especificado como substantivo masculino. Lembra? Masculino, não importa se você entendeu isso aqui, ó, ou não. Não importa se você entendeu essa parte aqui ou não. Lembra o seguinte, a palavrinha mágica, masculino, não vai haver crase. Não importa, não interessa se você entendeu aqui ou não. Apareceu masculino, você fala, não, masculino não vai ter crase, porque a crase é a fusão de um A mais outro A. Se tem uma palavra masculina, então não vai ser um A, né? Vai ser um O. Então, não vai ter crase antes de palavra masculina. Veja só, a preposição a, esse a aqui, ó, não é a de artigo definido, aqui está dizendo que a, esse a aqui é uma preposição. A sendo preposição, exigida pela expressão anterior verbo, se une ao artigo, exigido pelo substantivo feminino. Vai falar, ah, meu Deus, e agora? Você vai falar, e agora? Mas ele está pedindo aqui da palavra aqui, né? Ó, isso aqui para você ver, ó. Para a gente voltar aqui em cima, vê só. Sobreviver exige o a. Olha aqui. A exigida pela expressão anterior, o verbo ó, sobreviver, exigiu esse a aqui de baixo. Exigiu esse a aqui, ó. Exigiu esse a. O verbo sobreviver exigiu essa preposição a, exigida pela expressão anterior, verbo, né, que é o verbo sobreviver. Ele se uniu ao artigo, se uniu a esse artigo aqui, ó, o artigo de influência. Influência. Esse artigo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta aqui. Esse artigo aqui vai ser o artigo, a preposição do verbo sobreviver, mas o artigo de influenciar, de influência, mais o artigo de influência, ó.
se une ao a artigo exigido pelo substantivo feminino influência aqui, ó. Então aqui está correto aqui. Está correto o que diz aqui. Mas você fala assim, ah, mas ficou difícil. Não, não ficou difícil. Espera aí, é porque você não veio aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui. É porque, ó, veja só. Vamos ver aqui, ó. Recebe o acento grave. Acento grave é o A inicial das locuções adverbiais. Só que aqui, ó, nesse caso aqui, a influência, eu vou marcar aqui, pra gente não, ó, a influência não é locução. Isso aqui é um artigo, esse aqui é um substantivo, a influência. Não é locução adverbial. O recebe o acento grave inicial das locuções não é locução. Não importa se você sabe o que é locução adverbial, essa conjuntiva ou propositiva. Você tem que saber que não são locuções, não são locuções. Então aqui, ó, por exclusão, você acertaria aqui essa questão. Por exclusão aqui você já acertaria essa questão. Tem mais ou não? Tem mais ou não? Deixa eu ver mais. Olha só. Olha, outro texto longo, novamente. Olha só. Não perca tempo tentando resolver questões desse naipe. Você vai se prejudicar. Vai por mim. Não faz isso. É bobeira total. É bobeira total. Aqui chegamos nessa questão. É o seguinte, tá? Para ter certeza se você entendeu, se você entendeu, na descrição deste vídeo tem tem 20 questões ao todo, tá? Tem 20 questões, tem um link para você baixar as 20 questões para você tentar responder sozinho, para você tentar responder sozinha. Pega aquela, deixa eu marcar aqui, ó, pega essas dicas, cadê aqui? Opa, essas dicas aqui, ó. Antes de verbos, você não ocorre crase. Não ocorre crase. Antes de verbo, tem que colocar o verbo aqui, né? Pera aí. Antes de verbo, não vai ocorrer a crase. Certo? Antes de palavra masculina, colocar masculino, né? Antes de masculino, nossa senhora. Antes de masculino, não ocorre crase. Não ocorre crase. O que mais? Antes de artigo indefinido, artigo indefinido, indefinido, não ocorre crase. Não vai ocorrer, certo? Não ocorre. Antes de verbo, o que é verbo? Antes de verbo, antes de masculino, antes de artigo indefinido, antes de numeral, não vai ocorrer crase, numeral, com exceção de indicação de horas, né? A indicação de horas vai ocorrer, tá? Indicação de horas tem, indicação de horas tem, vai. Indicação de horas vai ter, não vai caber aqui. Indicação de horas vai ter. Deixa eu ver outro deixa eu ver uma parte aqui que eu consiga escrever. Indicação de horas tem palavras, verbo, locuções, né? Às vezes, às pressas, à toa. Então, ó, todas essas coisas tem crase. Que mais? Trocando para a, tipo, trocando o acraseado para, aí você substitui para a. Se conseguir substituir para a, é porque está correto.
ou se você trocar o feminino pelo masculino e aparecer ao ou aos. Também estará correto. O aos também estará correto. Então, ó, com base nisso aqui, isso aqui é base para você acertar muitas questões. Com base nisso aqui, você vai baixar as questões, e vai tentar responder. Tenta responder sem dó, sem medo, porque agora você pode errar. Você não pode errar na prova. Baixa as questões aí, é grátis, você não vai precisar colocar nome, nada, é só clicar e baixar, tá no Google Drive. E bora pra cima, deixa aí algum comentário, algum xingamento e se inscreve nesse canal se você for legal. Um grande abraço e bora estudar, bora estudar. Eu trabalhei nos Correios em 1994, faz tempo, hein? Um grande abraço e sucesso!